Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 27 de dezembro de 2025. Irmãos, só passando para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã. Todos os dias, irmãos, tem vídeos aqui no canal onde eu estou orando por você, onde eu estou entregando uma mensagem do Senhor para a sua vida. Então, irmãos, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ajude, irmãos, esses vídeos alcançarem pessoas. Irmãos, tem pessoas que estão precisando de uma oração, tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, e você, irmãos, pode ser o canal de bênção para que esses vídeos eles venham alcançar essas pessoas. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Acompanhe comigo a mensagem de hoje que vai se encontrar no livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus ele vai se comparar com uma videira. Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira. E Jesus, irmãos, ele ainda continua dizendo, ele fala que nós somos os ramos, ou seja, nós somos os galhos. E ele vai dizer que ainda Deus é o lavrador. Ou seja, Jesus, irmãos, ele faz uma analogia, ele faz ali como se fosse uma parábola. Ele fala que ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos, os ramos, e Deus é o agricultor. E ele ainda vai dizer mais, irmãos, ele fala que todo ramo que estando nele não der fruto, o próprio Pai, ou seja, o próprio lavrador, ele pega e corta aquele ramo. Irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a pensar nessa passagem que Jesus ele fala que todo aquele que estando nele não der fruto, o Pai vem e arranca. Irmãos, é exatamente essa mensagem que eu queria transmitir a vocês essa manhã. Irmãos, o que quer dizer frutos nessa analogia, nessa parábola que Jesus ele fala? Irmãos, o fruto quer dizer fruto de arrependimento. Irmãos, toda aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, a partir, irmãos, desse momento, essa pessoa, ela está salva. A partir do momento, irmãos, que você confessa que Jesus, ele é o único salvador da sua vida e que você aceita ele como salvador da sua vida, a partir, irmãos, desse momento você está salvo. A partir do momento que você confessa, a partir do momento que você reconhece que Jesus, ele é o único salvador, a partir, irmãos, desse momento, você está salvo. Você está selado. Mas agora, irmãos, para comprovar que você está salvo de verdade, que você realmente é uma pessoa que pertence a Deus, que você é uma pessoa que pertence a Cristo, para demonstrar, irmãos, que realmente você entregou sua vida para Jesus, você precisa dar frutos. Mas talvez, irmãos, você se pergunte, Davidson, que fruto é esse? Você falou de frutos, nós temos que dar frutos, mas que frutos são esses? Irmãos, os frutos que Jesus ele fala, é os frutos de arrependimento. Sim, irmãos, esses frutos que Jesus ele fala, é os frutos de arrependimento. E, irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, irmãos, todo aquele que confessa a Jesus como único, como Salvador, como único Deus, irmãos, essa pessoa, para ter a confirmação que ela verdadeiramente é uma seguidora de Jesus,
é um servo de Deus, que ela é uma cristã de fato, ela precisa demonstrar frutos de arrependimento. Ou seja, irmãos, a pessoa que se arrepende, que entrega a sua vida para Jesus, ela começa a trilhar caminhos diferentes. Quando uma pessoa, ela comete um delito, quando uma pessoa, vamos colocar um exemplo aí, a pessoa, ela rouba, ela furta, mas quando a pessoa ela se arrepende, ela abandona aquilo que ela faz e não volta a fazer. Isso, irmãos, que é os frutos de arrependimento. Quando, irmãos, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que demonstrar os nossos frutos. Frutos esses, irmãos, de arrependimento. Ou seja, a pessoa, se antes ela roubava, se antes ela furtava, se antes, irmãos, a pessoa mentia, se antes a pessoa se prostituía, no momento que ela entrega a vida para Jesus, ela se arrepende. Ela não pratica mais essas coisas. Ela não comete mais esses erros. Quando a pessoa, irmãos, ela verdadeiramente se arrepende, ela entrega a vida para Jesus, ela começa, irmãos, a trilhar caminhos diferentes. Por isso que a gente fala que a pessoa ela se converte. O que é conversão? É você estar andando pelo caminho, é você estar trilhando um caminho, e você pega e faz, e dá meia volta, e trilha um caminho totalmente diferente. Isso significa, irmãos, conversão. Conversão é a gente estar trilhando um caminho, e quando a gente se converte, a gente para de trilhar aquele caminho e passa a seguir um caminho totalmente diferente. Isso, irmãos, significa conversão. É por isso, irmãos, que nós cristãos, nós devemos demonstrar esses frutos de arrependimento. Porque, irmãos, é isso que vai confirmar que nós verdadeiramente somos cristãos. É quando, irmãos, nós demonstramos frutos de arrependimento. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Irmãos, tem muitas pessoas que se dizem cristão, que vão até mesmo à igreja, que levantam suas mãos na hora do louvor, que até lê a Bíblia. Essa pessoa, irmãos, ela até ora. No Instagram dela, na bio, está escrito lá cristã ou cristão. Mas, irmãos, não adianta você falar que é cristão, você se intitular cristão, se você não produz frutos de arrependimento. O verdadeiro cristão, irmãos, não é aquele que fala que é. O verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que produz frutos de arrependimento. O verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que não vive na prática do pecado. Esse é o verdadeiro cristão. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas hoje em dia que falam que é cristão, que falam que é cristã, mas vive uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Irmãos, não se engane. Essa pessoa, ela se diz cristã, mas vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Irmãos, não acredita. Irmãos, porque nós conhecemos a árvore é pelos frutos, não é verdade? Um pé de manga, ele dá manga. Um pé de abacate, ele dá abacate. Irmãos, se a pessoa ela é cristã, ela tem que dar frutos dignos de arrependimento. Se a pessoa fala que é cristã, mas não produz frutos de arrependimento, então, irmãos, essa pessoa, ela não é cristã. Sim, irmãos, porque o verdadeiro cristão, ele não simplesmente fala que é. Ele vive o evangelho. Ele vive uma vida cristã. Então, irmãos, tome cuidado. E olha só, irmãos, o que Jesus, ele vai falar com aquelas pessoas que não produzem frutos. Olha só, irmãos, no versículo 2 do capítulo 15 de João, Jesus ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Olha só isso, irmãos. Jesus ele fala que todo ramo que não der fruto, Deus ele vem e corta e joga fora. Irmãos, as pessoas que se dizem cristãs, mas não dão frutos, essas pessoas, irmãos,
Deus, ele corta e joga fora. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos, irmãos, que fazer uma alta análise da nossa vida. Irmãos, eu não conheço você pessoalmente. Eu sou muito grato a Deus pela presença de vocês, por você que é inscrito, por você que está acompanhando as orações. Mas, irmãos, eu não conheço a sua vida. Nós temos, irmãos, que fazer uma alta análise da nossa vida, para nós entendermos se nós realmente estamos dando os frutos na presença de Deus. Porque, irmãos, se nós não estivermos dando fruto na presença de Deus, Deus, ele nos arranca fora. Então, irmãos, tome cuidado. Irmãos, se nós viemos dar fruto de arrependimento. Porque, irmãos, um verdadeiro cristão não é aquele que fala que é cristão. É aquele que vive o evangelho. É aquele que dá frutos de arrependimento. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos pedir a Deus para que Ele venha sondar os nossos corações. E se tiver algo que Deus, Ele não se agrada, nós vamos pedir para que Deus, Ele venha nos ajudar a nos consertar, para que nós venhamos produzir os frutos de arrependimento. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui neste momento, Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos por esse momento, por essa palavra. E Deus, nós entendemos que nós temos que produzir os frutos da Tua presença. Nós entendemos, ó Deus, que ser um cristão de verdade não é simplesmente falar, não é simplesmente, ó Deus, da boca para fora, mas sim, ó Deus, um cristão de fato é aquele que vive o Evangelho, é aquele, ó Deus, que obedece a Tua palavra, é aquele, Senhor, que obedece os Teus mandamentos. Então, Deus, eu te peço que nessa manhã, que se nós não estivermos, ó Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, Deus nos ajude a nos arrepender, nos ajude, ó Deus, a gerar frutos de arrependimento, porque, ó Deus, nós queremos estar alicerçados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E para nós estarmos, ó Pai, para nós continuarmos alicerçados na videira que é o Senhor, nós precisamos produzir esses frutos, ó Deus, e que nós venhamos, ó Pai, nessa manhã, produzir. Deus, se esse irmão, se esse ouvinte que está aqui, ó Deus, não está produzindo os frutos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, desse irmão, para que ele venha começar, ó Deus, produzir esses frutos. Porque como nós lemos, ó Deus, na passagem, que todo aquele que não produz o fruto, ó Deus, o Senhor arranca. Mas, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, produzir os frutos na Tua presença. Que nós venhamos, ó Deus, ser frutíferos. Que nós venhamos, ó Pai, viver alinhados na Tua palavra. Alinhados, ó Deus, nos Teus mandamentos. Que nós venhamos obedecer, ó Pai, a Tua palavra. Para que nós venhamos permanecer alicerçados na videira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, é isso que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Pai, te agradeço, crendo, Deus, no milagre e crendo na vitória. Amém, Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.